Big Data é o termo que descreve o grande volume de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, que sobrecarrega as empresas diariamente. Mas não é a quantidade de dados disponíveis que importa, é o que as organizações fazem com eles. O Big Data pode ser analisado para obter insights que levam às decisões melhores e ações estratégicas de negócio. Embora o termo Big Data seja relativamente novo, o ato de coletar e armazenar grandes informações para análises eventuais é muito antigo. O conceito Big Data ele ganhou mesmo força quando o analista Doug Leney dividiu todo o conceito de Big Data em 3 Vs, que é volume, velocidade e variedade. Volume. Organizações coletam dados de fontes variadas, incluindo transações financeiras, mídias sociais, informações de sensores ou dados transmitidos de máquina para máquina. Velocidade. Os dados são transmitidos numa velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Etiquetas RFID, sensores e medições inteligentes estão impulsionando a necessidade de lidar com torrentes de dados praticamente em tempo real. Variedade. Dados são gerados em inúmeros formatos, desde estruturados, que seriam numéricos em bancos de dados tradicionais, a não estruturados, como documentos de texto, e-mail, vídeo, áudio, cotações da bolsa e transações financeiras. A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados que você tem, mas do que você faz com eles. Você pode obter dados de várias fontes e analisá-los para encontrar respostas que permitem reduzir custos, economizar tempo, desenvolver novos produtos e otimizar ofertas. Também tomar decisões mais inteligentes. Além disso, quando você combina o Big Data com a inteligência analítica de alta performance, você pode realizar tarefas corporativas como determinar a causa de falhas, problemas e defeitos quase que em tempo real, gerar cupons no ponto de venda com base nos hábitos de compra do cliente, recalcular carteiras de risco completas em minutos, detectar comportamentos fraudulentos antes que afetem sua organização. O primeiro passo do Big Data é a obtenção de dados, que pode ocorrer de várias formas, como por transmissão de dados por sistemas TI, dados de mídias sociais e fontes publicáveis disponíveis como os canais públicos do governo. Após identificar todas as fontes de dados potenciais, você precisará tomar algumas decisões para fazer o uso dessas informações. Elas incluem 1. Como armazenar e gerenciar dados. Hoje existem muitas opções para isso, como as soluções em cloud de baixo custo. O quanto deve ser analisado? Algumas empresas analisam absolutamente todos os dados coletados, outras somente uma parte. Deve-se escolher o que é relevante para a sua empresa. O último passo é justamente saber o que fazer com os dados analisados. Como a empresa agora possui uma grande quantidade de informações, é mais fácil tomar decisões confiáveis e elaborar estratégias de mercado. Mas afinal, quem está usando o Big Data? O Big Data afeta organizações em praticamente todas as indústrias, mas nós selecionamos algumas que se beneficiam dessa quantidade absurda de informações. O primeiro exemplo são os bancos. Com grande quantidade de informações sendo transmitidas de inúmeras fontes, os bancos sempre são desafiados a encontrar novas maneiras inovadoras de gerenciar Big Data, para entender os clientes, aumentar o nível de satisfação, minimizar riscos e fraudes, além de manter uma conformidade regulatória. Ensino superior. A análise de Big Data pode identificar alunos em risco, assegurar que os estudantes estão progredindo de forma adequada, implementar sistemas melhores de avaliação e apoio aos professores e diretores. Governo. Quando o governo é capaz de usar e aplicar as análises de seu Big Data, ele progride significativamente no que se refere à gestão de serviços públicos, órgãos, lidar com congestionamento ou prevenir a criminalidade. Outros campos comuns são os campos da saúde, melhorando o atendimento ao paciente, da manufatura, buscando aumentar a qualidade de produção, e no varejo, buscando abordar os clientes de uma maneira mais eficiente. Como uma empresa com muitos ativos e encomendas constantemente em movimento, a UPS armazena uma grande quantidade de dados.
muitos deles vindo em sensores em seus veículos. Esses dados não apenas monitoram o desempenho diário, como também desencadearam uma grande reformulação estrutural nas rotas dos motoristas da UPS. A iniciativa foi batizada de Orion e foi discutivelmente um dos maiores projetos de pesquisa operacional do mundo. Ele se deu a partir dos dados obtidos de mapas online para reconfigurar as cargas e descargas dos motoristas em tempo real. O projeto levou uma economia de mais de 8,4 milhões de litros de combustível ao cortar 85 milhões de milhas das rotas diárias. A UPS estima que diminuindo apenas uma milha diária de cada motorista, a economia é de 30 milhões para a companhia.